eu separei esse tema hoje, que é se você desconfia que o seu familiar tem Alzheimer, o que fazer? É porque eu realmente ouço muito isso no consultório, né? O que fazer com o seu familiar se você acha que ele tem Alzheimer e o que seria, né, esses sintomas, esses sinais que o idoso pode começar a apresentar, né, e que a gente deve ligar um alerta, ligar um alarme de que algo está acontecendo e que a gente precisa levar ao médico, procurar um profissional, né? Então, é o seguinte, muitas vezes o que acontece é que as famílias, as pessoas, elas recebem o diagnóstico de Alzheimer numa fase mais tardia, né? Numa fase, normalmente na fase moderada. É difícil a gente receber um paciente no consultório que esteja na fase leve do Alzheimer, né? Porque a fase leve, os sintomas são muito discretos e muitas vezes a família confunde com o próprio processo do envelhecimento. Então, essas famílias, esses pacientes, eles chegam para a gente normalmente em três situações que eu costumo dizer. Né? A mudança de memória, de planejamento de tarefas que vem acontecendo ao longo do tempo, né? E a família muitas vezes não percebe. E aí acontece alguma determinada coisa que a família assusta com aquela atitude do paciente, né, da pessoa. E essa coisa, digamos, né, aguda que acontece, pode ser uma internação, pode ser uma queda, pode ser um processo infeccioso que a pessoa teve. E nesse processo de doença que ela teve agudo, essa pessoa ela é levada ao hospital algumas vezes, né? Mas aí ela fica totalmente assim desorientada, ela não reconhece muitas vezes as pessoas próximas da família dela, as pessoas que convivem diretamente. Às vezes pode não reconhecer a casa onde ela vive, onde ela está, né? E aí é quando a família assusta, fala assim, nossa, meu Deus, mas ela não estava assim depois dessa internação ou depois dessa doença. Então passa a chamar mais a atenção da família um comportamento que mudou, mas que na verdade ele já vinha acontecendo, né? E a gente às vezes na correria do dia a dia passou despercebido, né? Então eu costumo dizer que esse evento agudo que acontece que muitas vezes leva os familiares no consultório, né? Uma outra coisa que costumo dizer que acontece, que eu recebo muito, é a alteração de comportamento. É aquele idoso que antes era calmo, era tranquilo, e de repente ele começa a ficar nervoso, irritado, altera o comportamento, assim, às vezes é grosso com as pessoas, coisa que ele nunca foi, não gosta mais de receber visita, né? E não se interessa mais por atividades que ele se interessava antes, né? E aí a família assusta, né? Fala, nossa, mas como que ele mudou de comportamento? Ah, aí algumas falam, né? Ah, idoso é ranzinza mesmo, mas não é, né? É importante nós familiares que convivem com os idosos, termos a visão de que envelhecer não é adoecer, né? O paciente, a pessoa, a gente envelhece, nós todos envelhecemos, vamos envelhecer, e isso não vai mudar a nossa personalidade, não vai mudar o nosso jeito de lidar com as pessoas, né? Se isso está acontecendo com seu familiar, é o momento de ligar o alerta, é o momento de você realmente levar ao médico, né? Eu estou vendo aqui a pessoa falando que nós descobrimos por conta da infecção urinária de repetição. Exatamente isso, né? Isso é muito comum, muito comum. Acontece uma internação, uma infecção, alguma coisa assim, né, que acontece. Mas e a família chega, né, no nosso consultório falando, doutora, mas ele não tinha nada, foi essa infecção que deixou assim, né? Então, o que acontece? A gente tem mudanças, né, que vão acontecendo com o processo do envelhecimento em todo mundo vai passar por isso. Porém, essas mudanças, elas não deixam, não tornam o idoso dependente de outras pessoas, né? Esse idoso, um idoso saudável é um idoso independente.
capaz de cuidar da própria vida, capaz de gerir a própria vida, organizar a casa, fazer uma compra de supermercado, cuidar do próprio dinheiro, pagar as contas. Ele pode ter o suporte da família, ele pode ter a família que mora perto, que ajuda em alguma coisa, mas ele é capaz de viver sozinho sem depender de ninguém, né? Ele é independente. Agora, no início da demência de Alzheimer, a gente costuma ter alterações de memória. E essas alterações de memória começam assim de uma forma bem discreta. Então, por exemplo, impede a pessoa de fazer determinadas coisas que ela fazia antes com muita habilidade. Uma mulher, por exemplo, que sempre cozinhou, sempre fez almoço, sempre fez a comida, e de repente ela começa a fazer sempre os mesmos pratos no almoço, não faz variedade nenhuma. Arroz, feijão, macarrão, arroz, feijão, macarrão, uma carne, arroz, feijão, macarrão, uma carne, não faz mais nada do que ela fazia antes, né? Ou às vezes começa a errar no tempero, né? Começa a ter um tempero que não é o mesmo dela, ou põe muito sal ou não, isso começa a se tornar frequente. E é muito comum a gente pensar assim, ela tá cansada, já cozinhou por vários anos, vamos colocar alguém para cozinhar para a mamãe, né? Porque ela tá cansada. E quando isso acontece, a gente deixa de se perguntar o porquê disso está acontecendo e atribui ao envelhecimento, atribui ao cansaço, né? E nisso a gente vai substituindo as tarefas que a pessoa fazia antes e a gente às vezes não percebe que isso pode ser o início de uma demência, né? Por exemplo, um homem, né? Vamos supor, o idoso consegue ir na padaria comprar um pão, ele conseguia tomar conta do próprio dinheiro, lembrar de pagar as contas, às vezes não precisa nem dele ir no próprio banco, né? Ele pode ter alguém que faça isso por ele, né? Mas ele precisa lembrar que ele tem a conta para pagar, ele precisa administrar o dinheiro dele. Quando o idoso começa a não ter mais essa capacidade, a esquecer de pagar as contas, a precisar de ajuda para administrar o dinheiro, tem algo errado. Realmente você precisa ligar o alerta, né? Então é muito comum começar mesmo os sintomas pela memória, né? Principalmente a memória recente, que é aquela memória daquela atividade que aconteceu hoje, né? Então, por exemplo, você conta alguma coisa para o idoso e no início do dia ou aconteceu alguma coisa, no final do dia ele não vai se lembrar. E aí você, nossa, mas eu falei com você isso hoje, mas o idoso não, comigo não falou não. Ou senão, ele repete a mesma coisa por várias vezes. Por exemplo, você conta assim, o fulano viajou. Aí ele pergunta várias vezes durante o dia, o fulano viajou? O fulano não vai chegar do trabalho, não? Aí você fala, não, ele viajou. Ah, tá. Passa um pouquinho, o fulano não vai chegar, não? Ele viajou? Aí você, não, ele viajou. Então vai se tornando aquela coisa repetitiva. Você repete, ele passa um pouquinho, ele lembra e por aí vai, né? Na realização de tarefas, você vê que ele apresenta uma dificuldade de fazer coisas que fazia antes com tranquilidade, né? Como, por exemplo, essa coisa da cozinha, essa coisa de lidar com dinheiro que eu falei, né? Não consegue mais fazer o que fazia antes com facilidade. E no início, a gente muitas vezes atribui ao processo de envelhecimento, né? Que é o nosso grande erro, né? A gente acha que vai envelhecendo, vai ficando cansado. Realmente, gente, à medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai ficando mais seletivo. A gente vai ficando mais seletivo, a gente vai ficando mais cansado, a gente vai escolhendo mais as atividades que a gente vai fazer. Mas só que isso, não, como eu sempre falo, né, isso não torna a pessoa dependente, né? Ocorre também, muitas vezes, uma desorientação. Sabe aquela coisa assim que você fala, a pessoa às vezes idosa, aposentada, fala assim, para que eu vou saber o dia de hoje? Eu estou aposentada mesmo, não tem compromisso nenhum, vou saber para quê? Só que muitas vezes, isso também, o fato de você perguntar, que dia é hoje? Hoje é quinta. Não, hoje é terça. Tá. Que mês que a gente tá?
Ah, a gente está em dezembro ou novembro. Não, a gente está em outubro. Ah, mas para que eu vou saber disso? Eu tô aposentado mesmo, eu não preciso, não tenho mais compromisso com nada. Só que muitas vezes isso pode ser o início de uma desorientação temporal, que é muito comum na demência de Alzheimer. Né? O paciente não sabe onde ele está, o paciente não sabe que dia é hoje e começa com essas coisas bem discretas, que a gente fala, realmente, ele vai saber que dia é hoje para quê? Ele não tem mais compromisso nenhum, né? E a gente vai levando, a gente vai, não, é normal e tal. Aí, de repente, começa às vezes uma desorientação de lugar. Às vezes você está passeando com a pessoa num lugar que vocês sempre foram, você percebe que a pessoa está perdida, que a pessoa não reconhece o lugar onde ela está, né? E um lugar habitual de vocês. E a gente fala, mas é porque tem muito tempo que eu não passo aqui, por isso que eu não estou reconhecendo. E a gente vai levando, vai empurrando, né? Acha que é por aí, né? Numa conversa, por exemplo, né? Alterações na linguagem que costumam acontecer. A gente está conversando, você está conversando com o idoso e de repente ele está conversando com você numa boa, de repente ele esquece o que ele ia falar. Nossa, mas o que eu ia falar mesmo, hein? Aí você para, fala, não, você estava falando disso. Não, eu sei, mas eu ia falar uma palavra, mas eu não estou lembrando a palavra que eu ia falar. E aí a conversa começa já a tomar um outro rumo. E ele realmente não consegue se recordar. Mas não é que ele não consegue se recordar, gente, de assim, eu estou esquecendo o que eu ia falar, mas daqui a 10 minutos, 5 minutos, eu lembro e retomo a conversa e, não, eu ia falar aquilo e tal. Não é esse tipo de esquecimento. É um esquecimento que realmente não vem. A palavra não vem. Ele não lembra. Daqui a um tempo, uma hora, por exemplo, um tempo, ele não vai lembrar o que ele... Aí você pode retomar. Fulano, você lembra que você estava me falando, a palavra? Não, não lembro. Ele realmente não lembra. Não é aquele esquecimento fugaz, rápido, que a gente às vezes tem, né? E muitas vezes o que acontece é que ele começa a não conseguir mais nomear alguns objetos, né? Por exemplo, ele sabe que, eu vou dar um exemplo simples de uma caneta, mas por exemplo, ele sabe que uma caneta é para escrever. Aí só que ele não consegue nomear, isso é uma caneta, não consegue, né? O que é isso aqui? Você aponta a caneta, o que é isso aqui? É para escrever. Isso é para escrever. Mas qual é o nome? Como é que é o nome disso? A pessoa tem dificuldade de dizer, né? Outra coisa que eu acho muito importante que a gente começa a perceber que tem uma mudança em relação a essa questão da linguagem e tudo, é acompanhar uma conversa. Sabe quando você está numa festa e a música está muito alta e você não consegue escutar o que a pessoa está falando com você? Aí você está do lado da pessoa, vocês estão conversando, a pessoa está falando com você e você só está assim, Você não está escutando nada, não está entendendo nada o que a pessoa está dizendo, porque a música está muito alta. Então, é assim que a pessoa idosa, que está começando um quadro de demência, se sente. Você está conversando com ela, mas ela não muitas vezes ela não está compreendendo o que você está dizendo. E aí a gente costuma falar assim, a mamãe anda tão distraída, você fala com ela, nem parece que ela está ali com você conversando. Entende? Então, isso é do envelhecimento, né? Isso é coisa do envelhecimento. Então, assim, a gente vê que esse tipo de atitudes são muito comuns nos idosos que a gente convive, na nossa própria casa, né? E isso vai, como eu tô dizendo, isso vai passando. A gente vai, não, é assim mesmo, ela tá mais desatenta, né? E a gente vai levando. Outra coisa importante é a alteração de comportamento. E isso é uma das coisas que a gente vê que nas famílias é o que causa um maior estresse ao cuidador, é a alteração de comportamento, né? Então é aquele idoso que ele era calmo, tranquilo, como eu disse no início, e de repente ele começa a ficar inquieto, ele não para de andar, ele tem movimentos, atitudes repetitivas, por exemplo, arrumar um guarda-roupa, arrumar um sofá, arrumar um sapato,
entendeu? Então ele vai fazendo sempre a mesma coisa, repetidas vezes, né? E às vezes fica nervoso, fica irritado, né? Começa a brigar com as pessoas da casa sem motivo, sem uma razão. E aí a gente fala assim, idoso é ranzinza mesmo. Isso é do idoso. Gente, não é, né? A idade, o envelhecer, não muda a personalidade de ninguém, né? Se isso está acontecendo com alguém próximo, a gente tem que investigar o que está acontecendo, né? Porque isso não é normal, né? Às vezes a pessoa era uma pessoa alegre, que tinha muitos amigos, que gostava de conviver, né? E às vezes começa a ficar muito retraído, não quer sair de casa, quer ficar só em casa assistindo televisão, né? Não tem mais vontade de receber visita ou de visitar ninguém. Então você começa a perceber uma mudança no comportamento. E mais uma vez eu falo, a gente vai empurrando, a gente vai levando e vai botando na conta do envelhecimento. É do envelhecimento, não, porque ele tá cansado, né? Tá cansado. Importante também falar para vocês é a questão parece depressão. Exatamente, né? Parece depressão. A depressão, ela é um dos fatos que eu vou falar daqui a pouco para vocês, que é o que a gente chama de falsa demência, né? Eu vou falar mais na frente. A dificuldade de reconhecer objetos, né? Eu já falei com vocês que essa questão, eu dei o exemplo da caneta, né? A caneta é uma coisa bem simples assim, mas às vezes você vê que o idoso sabia usava, vamos supor, um controle remoto. Controle remoto às vezes é um pouco parecido com algum tipo de celular, alguma coisa assim. E aí você fala, ele fala assim, pega aquilo ali para mim. Aquilo o que você quer que eu pegue para você? Aquele negócio ali, ó, que passa os canais da televisão. Tá, mas como é o nome disso? Não sei, passa o canal aí da televisão. Então, assim, se ele nunca liga a televisão, se ele não usa o controle remoto, beleza, ele não vai saber mesmo. Mas, poxa, se ele sempre lidou bem com essa questão e de repente você vê que ele está começando a ter essa dificuldade, né? É para ligar, a gente ligar o alerta também, né? A questão de julgamento, né? Que a gente fala assim, a pessoa que está começando um quadro de demência, ela fica um pouco, ela vai perdendo a capacidade de se organizar para fazer uma tarefa, né? Tudo para ela vai ficando meio difícil, assim, sabe? Como se, por exemplo, botar uma roupa para ir na padaria, que é do lado da casa e que ela sempre foi, aquilo vai ficando difícil, entende? Ela demora muito mais tempo para fazer isso, né? Às vezes rapidinho botava a roupa, demora mais para ir, demora mais para voltar, pode correr o risco de se perder, né? De passar em ruas diferentes, né? E a pessoa às vezes, quando você, no quadro muito inicial, né, de um quadro de demência, no início de um quadro de demência, a pessoa ela tá perdendo isso que eu estou dizendo para vocês, que eu comecei a dizer, memória, capacidade de organizar uma tarefa, a linguagem, a capacidade de executar, né, determinada coisa, né, o comportamento, você vai vendo que vai ficando alterado e a pessoa consegue se perceber. A gente fala assim, ele tá com Alzheimer, não entende mais nada não. Não, gente. No início, na fase inicial, na fase moderada, as pessoas muitas vezes elas têm consciência de que elas estão realmente com a memória ruim, né? Que elas estão, que alguma coisa está acontecendo com elas, que ela não consegue mais assistir um jornal e entender o que a pessoa do jornal está falando. Que ela está com uma dificuldade de entender o que você fala com ela, entende? Então a pessoa começa a se perceber, a perceber que isso está acontecendo. E nesse momento, cada um tem a sua atitude. Alguns chegam para a família e falam, olha, não tô legal, eu realmente estou esquecido, eu realmente não tô lembrando, a minha cabeça não tá boa, parece que minha cabeça está oca, minha cabeça não tá legal. A própria pessoa avisa para a família. Porém, tem outras pessoas que elas começam a se fechar.
elas começam a se sentir inferiores, porque ela vai participar de uma conversa para quê? Ela não vai entender nada que as pessoas estão dizendo, ou ela está com uma dificuldade de entender o que as pessoas falam. E aí ela vai se fechando. Ela vai se fechando, ela não vai participando mais das rodas de conversa, ou participa, mas fica calada, não conversa, não interage com ninguém. E isso vai acontecendo, porque a própria pessoa começa a perceber que tem alguma coisa errada. Principalmente em relação à demência de Alzheimer, a memória, né? A memória, em grande parte dos pacientes com início de demência de Alzheimer, eles têm um déficit na memória, né? E a pessoa ainda ela tem a noção de se perceber. Por isso, gente, que eu falo que é tão importante nós da família que convivem com os idosos, a gente ter essa sensibilidade de não rir. A pessoa esquece. Ah, nossa, mas eu já te falei isso 1000 vezes, você está me perguntando de novo? Isso é ruim, sabe? Isso é muito ruim para a autoestima do idoso, da pessoa. Então, assim, é importante a gente ter paciência e a gente sentar e conversar mesmo. Olha, você está percebendo que você está um pouco esquecido, que você já me perguntou isso outras vezes, tá tudo bem? Você não entendeu o que eu disse? Então, assim, é muito importante a gente ter esse tipo de conversa e não partir, às vezes, para... Nossa, mas ó, tá difícil conversar com você, hein? Tudo que eu falo você não entende? Imagina, né? Para uma pessoa que já está com essa dificuldade e a gente ainda agir assim, é muito ruim, né? Então a gente tendo essa sensibilidade de perceber que ele está com dificuldade, isso ajuda demais e evita muito processos depressivos, porque a pessoa, se você critica e ela já se percebendo que não está legal, a possibilidade dela ir ficando mais quietinha, ficando mais introvertida é enorme, né? É muito grande. Então a gente precisa ter essa sensibilidade. Agora, o que fazer, né, gente, se você tem um familiar que você suspeita que ele tem Alzheimer, que ele tá com um comportamento diferente, tá repetitivo, a memória não tá legal, você fala uma coisa hoje e ele esquece, não consegue passar um recado para frente, né? Você vê que ele já está com dificuldade de fazer as coisas que ele fazia antes, né? Alteração de comportamento, tudo isso que eu disse aqui, se você vê que não tá legal, que tem alguma coisa que possa estar acontecendo, o ideal é você procurar uma ajuda médica. Aí as pessoas me perguntam assim: ah, Raquel, mas qual médico? Neurologista, geriatra, psiquiatra? Gente, a demência de Alzheimer é uma doença. Não existe uma especialidade médica que vá cuidar, única que vá cuidar só de pacientes com demência de Alzheimer. Qualquer especialidade médica que saiba sobre a doença, qualquer médico que conheça a doença, que saiba lidar, que saiba fazer o diagnóstico, é capaz de identificar um paciente que esteja na fase inicial de uma demência de Alzheimer, né? Então, se você tiver aí com o seu familiar um cardiologista, um clínico geral, enfim, qualquer especialidade médica, que já esse médico já é conhecido de vocês e já vem acompanhando a família há mais tempo e tudo, vale a pena você conversar com ele sobre isso. Porque se ele já conhece o seu familiar, se é um cardiologista que você leva há anos, um ginecologista, um clínico geral, enfim, né? Ele já conhece o seu familiar. Então ele vai poder também te ajudar e falar assim, realmente com o que você está me contando tem alguma coisa diferente. Vamos encaminhar, se ele não souber lidar, ou às vezes não é da especialidade dele, do que ele mais estuda, né? Fazer o diagnóstico, ele com certeza vai te encaminhar para um colega médico. Olha, leva no fulano, ou leva no neurologista, ou leva no geriatra, que ele vai te ajudar melhor, né? Então, para quem precisa do SUS, né? Tem os médicos de família. Exatamente, gente. Né? A minha especialidade, eu sou médica de família e eu já fiz vários diagnósticos de demência de Alzheimer em pacientes meus, né? E um dos casos que eu conto, que eu acho muito interessante, é que eu tenho um paciente que ele sempre vinha na consulta sozinho e vinha para troca de receita, enfim.
e a gente conversava, ele é muito alegre, ele é muito divertido e tal. E de repente ele veio numa consulta, ele ficou um tempo sem vir, e veio numa consulta, eu fiz a receita, troquei a receita, examinei, tal, liberei, ele foi embora, desceu para pegar o remédio na farmácia da unidade de saúde. Passou assim 5 minutos, ele voltou para o consultório de novo. Doutora, o que você passou aqui para mim? Eu falei, olha, eu passei os seus remédios, expliquei, tal. Ah, então tá bom. Ele foi embora. No dia seguinte ele voltou. Doutora, esse aqui é os remédios mesmo que eu tomo? Como é que toma? E chegou para mim com a mãozinha cheia de remédio que o farmacêutico tinha dado para ele, mas não sabendo tomar. Aí eu falei, gente, ele não está como ele era antes. A gente precisa chamar a família. Eu chamei a família, conversei. Aí a gente conversando, a família realmente contou, né? Que eles vinham percebendo esse comportamento, que ele já não estava dando conta mais de tomar os remédios sozinho, que ele estava atrasando muita conta de luz, inclusive até cortaram a conta a luz da casa dele no mês anterior. Enfim, fizemos o diagnóstico. Então, eu indico nessa questão de o que fazer, né, se eu desconfio que o meu familiar possa estar iniciando uma demência de Alzheimer, é procurar um médico, né, que seja conhecido de vocês, para conversar mesmo. Né? Às vezes nem é ele que vai fazer o diagnóstico, mas uma conversa, ele já vai poder te ajudar e abrir o olho mesmo, né, de vocês. Agora, eu não tenho médico, eu não tenho hábito de ir, o meu familiar idoso não gosta de médico e então eu não tenho ninguém. Tudo bem, você pode procurar um neurologista, um geriatra, que vai poder te ajudar, né, nesse sentido. Importante, gente, é dizer para vocês que nessa consulta, para fazer o diagnóstico de uma demência, existem assim exames clínicos, laboratoriais de sangue que a gente faz para poder descartar outras doenças. Por exemplo, existem o que eu falei no início das falsas demências, né? O que é isso? São situações clínicas que o paciente tem sintomas muito parecidos com uma demência de Alzheimer. Vou dar alguns exemplos aqui para vocês. Por exemplo, deficiência de vitamina B12. A vitamina B12 ela é muito importante para o funcionamento ideal do cérebro. Então, às vezes a falta dessa vitamina ela pode dar casos, né, sintomas e sinais de esquecimento, de perda de concentração, de perda da atenção. E são sintomas parecidos, né, com o início de uma demência. Né? Então, hipotiroidismo também, deficiência de ácido fólico, uma anemia. Então, são vários exames de sangue que a gente pede para descartar outras doenças. Então, é muito importante que vocês conheçam como é feito, né, o diagnóstico, o que esperar dessa consulta com o médico que vai fazer ou não o diagnóstico, para vocês entenderem como é o funcionamento. Não é simplesmente chegar com um familiar no médico, contar o que está acontecendo, ele fala, não, realmente, ele tem demência de Alzheimer, vamos começar a tratar. Não é assim, é um processo, né? O diagnóstico da demência de Alzheimer, ainda na medicina, a gente não tem um exame laboratorial que confirme certamente que o paciente tem a demência de Alzheimer. Um exemplo que eu vou dar para vocês. A gente tem glicose, a gente vai fazer um diagnóstico de diabetes, vamos supor. O que a gente faz? A gente pede um exame de sangue, o paciente vai fazer o exame em jejum, 8, 12 horas de jejum, e com o resultado do exame, dependendo do valor da glicose, a gente vai saber se ele é diabético ou não. Então tá ali, tá na nossa mão, tá no exame. A gente não tem dúvida, né? É uma coisa palpável. Na demência não é assim. Quem ajuda a gente a fazer o diagnóstico é a família, são vocês. Então por isso que é tão importante vir acompanhado na consulta, né? É muito importante. Se você desconfia que o seu familiar possa estar iniciando um quadro de demência, vá com ele à consulta. E de preferência, leve com você, ou se for você mesmo, melhor ainda, a pessoa que mais convive com ele. Às vezes é a moça que trabalha na sua casa. Ela é a ideal para ir, né? Porque ela que está com ele o dia todo, o tempo todo, ela vai poder contar uma história rica para o médico,
né, das atitudes da pessoa. Então, é muito importante isso. Eu recebo, às vezes, no consultório, idosos que chegam para mim e falam assim: doutora, eu vim aqui porque o meu filho falou que eu estou muito esquecido. Aí você fala: gente, tudo bem, beleza, foi muito bom você ter vindo, vamos conversar, dá para fazer algum teste cognitivo com o paciente que já está lá, dá para pedir exame e tudo. Mas a gente precisa da família, a gente precisa da história que a família traz para gente. Sem isso, o diagnóstico não é feito com qualidade, entende? Então, se vocês chegarem a levar o familiar de vocês para o médico, que vocês saibam o que o médico tem que fazer para vocês terem certeza, assim, não, eu não digo uma certeza, a palavra não é certeza, mas para vocês chegarem o mais próximo possível de um diagnóstico correto, que é o que a gente tem. Então, primeiramente eu falei dos exames laboratoriais, né? Precisa pedir exame de sangue para afastar outras doenças que podem causar sintomas parecidos com a demência de Alzheimer. Segunda coisa que precisa, fazer um exame de imagem, uma tomografia ou uma ressonância magnética. Né? Esses exames, eles mostram para a gente atrofias no cérebro, mudanças no cérebro que ocorrem em pacientes que têm demência. Né? Então é muito importante trazer esse exame para a gente, para o médico, e também ajuda a afastar determinadas doenças. Por exemplo, um tumor no cérebro pode estar comprimindo determinada área do cérebro e desencadeando um sintoma de alteração de comportamento, de dificuldade na linguagem. Então, a gente tem que descartar isso. Por isso que é tão importante o exame de imagem, né? E por último, que é muito importante também durante uma consulta, para se fazer ou não um diagnóstico de demência de Alzheimer, é os testes cognitivos. Né? Não sei se vocês conhecem, não sei se vocês já levaram o familiar de vocês, que o médico perguntou que dia é hoje, que mês que nós estamos, qual lugar que você está, pede às vezes para fazer uma conta ou pede para falar a palavra mundo de trás para frente, pede para desenhar um pentágono, pede para ler uma frase. Então, assim, esse teste chama Mini Mental. Né? É um teste simples, é um teste que não precisa ser feito necessariamente por um médico, né? Mas que ajuda muito a gente a visualizar como que essa pessoa não está dando conta de se localizar, que ele está desorientado no tempo e no espaço, como ele não consegue copiar um desenho, né? Então é muito importante. E além do Minimento, tem outros testes, os testes do relógio. O teste do relógio é um teste simples também, né? E muito fácil de fazer em consultório. Você pede para o idoso desenhar um relógio, né? Numa folha de papel em branco e pede para ele marcar tipo a hora de 10h10 da manhã, né? Ou 10h10 da noite, tanto faz, vai ser igual, né? Aí você começa a observar como ele faz esse relógio, né? Então isso é muito importante, né? Para o diagnóstico, os testes cognitivos também. Então, é importante que vocês saibam que o que precisa, o que você deve fazer se você percebe essa alteração de memória, de cognição no geral, no seu familiar. E quando você levar no médico, o que esse médico também precisa pedir. Porque às vezes, a minha mãe tem Alzheimer. Ah, tá, então traz para mim todos os exames, eu recebo às vezes isso no consultório. Traz todos os exames para eu ver e tal. Não, mas o médico não pediu exame não. Você tem uma tomografia, uma ressonância? Não, não tem não. Ah, mas então, como assim? Não, é porque ela estava muito esquecida, aí o médico falou que ela tem Alzheimer. Entende, gente? Então é importante a gente conhecer sobre o diagnóstico, até para a gente também ter certeza que a gente está se aproximando o máximo possível do que é correto, né? Sobre a depressão, a última coisa que eu queria falar é sobre a depressão. A depressão, ela é muito comum, né, na população, principalmente idosa, né? E ainda mais se a gente vem aí de uma pandemia, de um isolamento social muito grande,
né? Uma diminuição também no estímulo dos idosos, né? Com essa falta de convivência que os idosos ficaram, né? Principalmente no último ano, né? O último 2020, início de 2021, isso pode ter acarretado um processo depressivo, né? Mesmo. Você fica sem ver sua família, você não pode ver ninguém, ninguém vai te visitar, né? E o próprio medo também de você pegar uma doença que você é o principal público que pode morrer, que a mortalidade para a sua idade é grande. Isso dá um pânico, né? Eu conto às vezes para as pessoas que quando começou a pandemia o ano passado, a minha filha ficou no atendimento remoto, né? E na escola, estudando online, né? E as mães das outras crianças estavam todas em casa também. Todo mundo parou de trabalhar e foi para casa. Só que, gente, como que eu paro de trabalhar? Eu sou médico, eu tenho que trabalhar, né? Eu acho que eu era uma das únicas profissões, o pessoal da saúde, né, que estava trabalhando normal. E a minha filha acabou que começou a ficar muito ansiosa, porque ela via as mães em casa com os filhos do lado, acompanhando a aula online, e a mãe dela todo dia saindo para trabalhar, que com a possibilidade de pegar uma doença que ninguém sabia o que ia acontecer, que ninguém sabia como é que era, que ninguém sabia tratar. E isso acabou desenvolvendo na minha filha um transtorno de ansiedade, né? Uma criança de 10, 11 anos, né? Então eu realmente tive que levar no psicólogo, tive que conversar, enfim, fizemos um tratamento para ela entender, né, que era minha profissão, eu tinha que ir e tudo. Isso uma criança, né? Então, isso é muito comum acontecer. As pessoas hoje em dia elas estão muito tomadas por isso, né? Dessa questão da pandemia. Hoje a gente vê as consequências disso e não é diferente no idoso, né? Então, muitos diagnósticos de demência estão sendo feitos nesse processo de, não é pós-pandemia porque não acabou, né? Mas assim, a vida está meio que tentando voltar ao normal. E aí agora as famílias estão vendo como que esses idosos estão com a memória pior, como esses idosos estão com uma dificuldade de fazer o que eles faziam antes com facilidade, né? E isso tem que ter o que a gente chama na medicina de diagnóstico diferencial, né? Entre um início de uma demência ou um processo depressivo, né? Por isso que é importante a família participar da consulta, a família estar com o idoso na consulta, a família contar o que tem acontecido nos últimos anos, como que foi essa relação com a pandemia, né, com o isolamento social, para a gente não achar que toda perda de memória é demência, né? E que uma depressão, se ela for tratada, esses sintomas, sinais e sintomas de memória, cognição, linguagem, eles vão voltando, o idoso vai se recuperando, né? Não é uma demência, é uma depressão, né? Agora, se você trata a depressão, tá bem tratado, tá dando o remédio direitinho e tudo, e ele não melhora, a memória, a cognição continua do mesmo jeito, aí realmente a gente tem que pensar que pode ser uma demência mesmo, né? Então é isso. Eu vou abrir um pouquinho aqui para perguntas, né? Se alguém tiver perguntas, eu posso tentar responder. E o que eu quero deixar de mensagem mais importante é isso. Finalizar assim, se eu mostrar para vocês que envelhecer não é adoecer, envelhecer não é ser dependente de alguém, não é precisar das pessoas para cuidar da casa, para cuidar da própria contas de banco, próprio dinheiro, que você pode envelhecer com saúde e com independência. E se acontece aí na sua família, pessoas que estão próximas de você, se você vê que esse idoso não está mais assim, ele está precisando de ajuda para muitas coisas, procura um médico, conversa, procura um médico, não acha que é do envelhecimento, né? Então, só de vocês passar essa mensagem, eu acho muito importante, assim, porque a gente já vai tá meio caminho andado, né? E oferecer para esse idoso uma qualidade de vida, né, gente? Porque não adianta você viver 100 anos e acamado, enfim, a gente quer viver com qualidade, né? A gente quer viver curtindo a vida na medida do possível, né? Vivendo, convivendo com as pessoas. Isso é muito importante, né?
Então, se tiver alguma pergunta, alguém pode fazer, mas qualquer coisa também pode me mandar no direct, que eu respondo amanhã. Como eu disse no início, não vou estender essa live por muito tempo, já até falei demais, né? E é isso, tá bom? Se alguém tiver alguma dúvida, deixa eu ver aqui. Até entender que é uma doença é muito difícil a convivência. É muito difícil. É muito difícil. A convivência é muito difícil. Com certeza. Isso é verdade, né? Até a gente perceber que é uma doença, que é um processo degenerativo e tudo, é complicado. Não é fácil, não. Como eu sempre digo, né? Não sei se vocês acompanham o Instagram e já ouviram eu falar sobre isso. Os meus avós tiveram Alzheimer, né? Então, eu convivi muito próximo. E eles tinham um comportamento, cada um, totalmente diferente um do outro. Meu avô era totalmente agitado, quebrava a televisão com a bengala, batia na cuidadora, fugia de casa, era muito complicado. E a minha avó, ela era muito ativa e ela ficou totalmente apática, paradinha, não conversava com ninguém, não falava. Então, comportamentos totalmente diferentes. É até difícil de acreditar, né? Que da mesma doença, pessoas têm um comportamento tão diferente. E realmente é assim, né? Mas é isso, gente. Eu vou terminar agora. Um beijo para vocês. Obrigada por estar aqui até agora. Eu vou começar a fazer umas lives, pelo menos uma por mês. Se vocês quiserem mandar no direct para mim dicas de temas que vocês querem escutar, que a gente converse, pode mandar, fica à vontade, tá? Que vai ser bem bacana. Esse Instagram aqui é pra gente conversar, é pra gente crescer junto, é pra gente informar, que eu acho que é o mais importante. Se você tem um familiar que tem a demência de Alzheimer, o que mais você precisa é de informação, é conhecer a doença. Que aí muitas das coisas que você passa, você vai conseguir entender e com mais tranquilidade, né? Um beijo para todo mundo, boa noite.